Deus te abençoe. Amém. Casa cheia. Que bênção. Eu vejo que há um problema quando os obreiros ficam procurando um lugar vazio para alguém sentar, né? É um problema bom. A igreja tem que ter esse problema todo domingo para ser resolvido. Toda quarta também. Seria melhor se fosse toda segunda também. Já pensou? Tanto de gente para orar na segunda-feira. No dia que a igreja se reunir nesse tanto para orar na segunda-feira, vai ter o mesmo tanto de gente ou mais na quarta e no domingo. Porque a oração é a semente, né? Você planta, aí depois colhe. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo de número 6, versículo 1. A versão NVI. Miqueias, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra: ouçam o que diz o Senhor. Fique de pé, abra processo perante os montes, e as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito, eu o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pai, estamos, ó Pai, reunidos na sua presença como igreja do Senhor, para uma noite, ó Deus, que nós celebramos, ó Pai, aquilo que o Senhor nos ensinou que devíamos fazer, sempre para nos lembrarmos de que Teu Filho fez na cruz do Calvário. Estamos aqui para celebrarmos a ceia, queremos ouvir a Tua palavra, a Tua fala, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Sabemos que é uma noite especial, é uma noite de concerto, é uma noite de reflexão, é uma noite, ó Pai, de tomarmos a melhor decisão das nossas vidas, que é fazermos aquilo que é justo, andarmos em fidelidade e andarmos humildemente diante do Senhor. Fala conosco, Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao coração da criança, ao coração do jovem, do ancião no nosso meio. Que todos que entraram aqui sejam instruídos por Sua palavra, alimentados por Sua palavra. Que a Sua palavra cure o que está doente, que a Sua palavra liberte o que está oprimido, e que a Sua palavra traga esperança para nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Esse texto, do versículo 1 ao versículo 8, é um diálogo entre três pessoas: profeta, o povo e Deus. E esse diálogo é um diálogo muito sério. É um diálogo em que Deus usa o profeta para falar com o povo,
E o profeta tem que transmitir a palavra de Deus ao povo, como se Deus estivesse ali presente. É como se Deus estivesse com um corpo físico naquela conversa. Mas o versículo 1 e o versículo 2 é o profeta falando. E o interessante é que essa conversa é tão séria, mas tão séria, que o profeta começa assim no versículo 1. Ouçam o que diz o Senhor. Quem está falando é o profeta. Ele está dizendo: Israel, Jerusalém, igreja, ouçam o que diz o Senhor. 2 pontos. E aí ele vai dizer o que o Senhor mandou dizer. E aí ele diz: fique em pé. Abra um processo perante os montes. É como se aquela conversa fosse um tribunal. O profeta está dizendo: olha, nós estamos aqui diante de um embate. Nós estamos aqui, eu, profeta, o povo e Deus. E essa conversa é tão séria, que é como se fosse um tribunal. E ele diz: fique de pé e abra um processo perante os montes. Diga montes. Que as colinas ouçam o que você tem a dizer. O profeta chama o povo, diz: povo, Deus quer ter uma conversa tão séria com vocês, que Deus está dizendo que os montes e as colinas serão testemunha da conversa. Deus quer que a conversa seja tão levada a sério que precisa de testemunha. Não é uma conversa qualquer. É uma conversa que precisa que alguém testemunhe. E ele diz: e quem vai testemunhar a conversa são os montes e as colinas. E os montes e as colinas estão aqui para ouvir o que você, povo, tem a dizer. Deus, naquele dia, queria que o povo colocasse para fora tudo que estava engasgado. Sabe aquele dia, ou aquele período da sua vida que você está com muita necessidade de falar? Sabe aquele período da sua vida que está aqui, preso, e você está engolindo seco, você vai comer e a comida quase que não desce. Sabe aquele período da sua vida que você tem tanta coisa para falar, mas você não sabe como falar? Sabe aquele tempo da sua vida que você diz: se eu não falar, eu vou explodir. Aquele tempo da sua vida que você diz: só tem um jeito para eu me sentir aliviado, eu rasgar o meu coração, eu falar tudo que eu tenho para falar. E aí Deus disse: pois é, chegou a hora. Chegou a hora e pode falar, porque os montes e as colinas estão aqui para ouvir o que você tem a falar. E aí aquele povo está lá parado diante do profeta. E Deus queria que o povo rasgasse o coração. Deus queria que o povo abrisse ali o seu coração, que o povo tirasse a máscara, que o povo, que o povo fosse verdadeiro, que o povo fosse honesto. Porque a bem da verdade, esse povo gostava de falar. Só que esse povo gostava de falar para o pastor, esse povo gostava de falar para a irmã do coque, esse povo gostava de falar para profeta, esse povo gostava de falar para o João, para Maria, esse povo gostava de falar, e esse povo ia falando para um, falando para outro, esse povo ligava para um, mandava mensagem de WhatsApp para outro, e esse povo falava, mas quando Deus falou: agora vamos conversar sério, tem testemunha da minha conversa, os montes e as colinas querem te ouvir, o povo não falou. Porque o versículo 2, teoricamente, tinha que ser o povo falando. Porque no versículo 1 está escrito assim: fique de pé, abra processo perante os montes, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. O versículo 2 teria que ser o povo falando. Mas o povo não fala no versículo 2. Quem fala no versículo 2 é o profeta. Ele diz: ouçam, ó montes. Ele se vira para os montes e para as colinas e diz: montes e colinas, ouçam o que o povo tem a dizer. E aí ele diz: a acusação do Senhor, escutem
alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra esse povo. Eu estou aqui para dizer que agora é a vez do povo falar. O povo está em silêncio, mas Deus tem coisas para falar. E o povo fica em silêncio diante de Deus e do profeta, dos montes e das colinas. Sabe por que o povo ficou diante deles calado? Porque, na verdade, o povo não tinha o que falar, irmão. E quando a gente não tem o que falar, a gente fala demais, mas fala para a pessoa errada. Quando a gente não tem o que falar, a gente habla muito, mas habla para quem não é para ouvir. Entendeu? O que Deus está dizendo é, você está falando demais, você murmura demais, você faz mimimi demais, você está tanto tempo falando, mas qual foi o dia que você falou para mim? Tanto de coisa te incomodando, mas você não fala para mim. Tem um monte de coisa tirando a sua paz, mas você não fala para mim. Tem um monte de coisa tirando você do eixo, mas você não fala para mim. E quando eu peço para você falar, você se aquieta, você se cala, sabe por quê? Porque o que você tem para falar não é verdade. Porque o que você tem para falar, você não tem coragem de falar para mim. Isso é um tribunal. Fala para mim. É fácil falar para o pastor. É fácil falar para o irmão que ora, para o irmão que profetiza. Mas para mim, faz muito tempo que você não fala nada. Porque diante de mim, você só tem que fazer uma coisa: se calar. E aí no versículo 2, ninguém fala nada. E aí Deus olha para o povo e diz: estou esperando. Já que vocês não falam nada, agora é minha vez de falar. Agora é Deus falando. Versículo 3. Meu povo, que foi que eu fiz contra você? Eu imagino essa cena como uma reunião de família. Que o pai, a mãe chama o filho e diz: senta aí, vamos conversar. Senta aí. Ando percebendo que você está estranho. Ando percebendo que você não é a mesma pessoa. Que há alguma coisa tirando a sua identidade. Alguma coisa roubando a tua paz de espírito. Alguma coisa que não está legal. Senta aí, vamos conversar. E o filho, diante do pai, se cala, porque não tem o que falar. E aí o pai diz: então, já que você não falou, agora é minha vez de falar. Eu estou fazendo alguma coisa contra você. Eu estou lhe fazendo algum mal. E será Deus falando com Israel. Deus olhando para Jerusalém e diz: meu povo. Isso que é legal. Ele não diz povo qualquer, é meu povo. Meus filhos. Eu, teu Deus, o seu pai, eu estou fazendo alguma coisa contra você. A pergunta de Deus, ela é uma pergunta que confronta. Ele está dizendo: para de mimimi, para de reclamar, para de falar abobrinha, porque eu nunca fiz nada contra você. Meu povo, o que foi que eu fiz contra você? Qual foi o dia que eu fiz mal a você? Qual foi o dia que eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, que te machucou, que te magoou? Qual foi o dia que eu te deixei só, que eu deixei de ser teu pai? Qual foi o dia? Fala para mim. E o povo em silêncio. Esse silêncio. O filho, diante da autoridade do pai, não tem coragem de levantar a cabeça e olhar para o pai, só olha para o chão. Porque quando a gente fala demais, e falar demais aqui, irmãos, é falar mesmo, sabe? A vida é muito dinâmica, a gente fica falando o tempo todo, fala do emprego, fala da igreja, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom, nada, o casamento não tá bom, o filho não tá bom, na profissão não tá bom, o salário não tá bom, nada tá bom. Aí quando chega diante de uma autoridade, aquele que reclamou pra caramba, que estufou o peito, murcha. Porque diante do Deus eterno, aquele que não deve nada para ninguém, está dizendo para o povo: que foi que eu fiz contra vocês? E aí,
Ele diz: eu fui muito exigente. Será que eu cobrei demais? Será que eu pedi muito para você? E o povo em silêncio. E o chicote comendo. E Deus falando: os montes estão aqui, ó. A colina está aqui. Fala qual foi o dia que eu fiz mal para você. Fala qual foi o dia que eu te exigi muito. E o povo em silêncio. Aí Deus viu que não ia sair nada dali. E aí no versículo 4, Deus olha para o povo e diz: bom, já que vocês não vão falar nada, que vocês não têm o que falar, eu vou lembrar para vocês o que eu fiz. E a primeira coisa que Deus lembra o povo do que fez é que Deus os tirou do lugar de humilhação. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que já esteve no lugar de humilhação, quando chega diante de Deus tem que se calar. Aquele que foi humilhado, aquele que lá atrás apanhou, aquele que lá atrás sofreu, aquele que lá atrás foi pisado, aquele que lá atrás ninguém dava nada por ele, diante de Deus tem que se calar, porque ele sabe de onde ele veio do lugar da humilhação. E se hoje, porventura, ele é abençoado, Deus o usa, se porventura ele é cheio de virtudes, cheio dos dons espirituais, é porque Deus o tirou do lugar de humilhação. Quem sabe de onde veio, não bate boca com Deus. Quem sabe de onde veio, chega diante de Deus rastejando. E ele diz: eu tirei do Egito. Eu te tirei do Egito. O Egito é lugar de humilhação. Já que você não tem nada para falar para mim, ele diz: então eu vou te lembrar. Lembra de onde eu te tirei. Ô irmão, a essência do evangelho é você lembrar quem você era. Não é para voltar não, é só para exaltar a Ele. Quando eu me lembro quem eu era no mundo das drogas, no mundo terrível de mentira, no mundo terrível e nojento, quando eu olho para lá e vejo quem eu sou hoje, eu me calo diante de Deus. Povo, já que vocês não têm o que falar para mim, escute. Eu tirei vocês da humilhação. Tem gente aqui que sabe de onde Deus tirou. O casamento como era e como é hoje, ainda se reclama, rapaz. A vida que você vivia, o que vive hoje, e ainda você reclama. O saláriozinho que você recebia e o que Deus te deu hoje, você reclama. A confusão que era a sua vida. E hoje você vive uma outra vida e ainda reclama. E aí Deus está dizendo: eu o tirei do Egito, lugar de humilhação, e o redimi da terra da escravidão. Irmão, escravidão pressupõe que é alguém que não tem vontades. É alguém que vive a vontade do outro. É alguém que está preso. E uma vez que está preso em alguma circunstância, ele não tem vontade própria. É alguém que não tem vida própria. Tudo que ele faz em prol do outro. É alguém que está anulado, aniquilado. E Deus está dizendo assim: fala comigo, povo. Vocês se lembram que eu tirei você da humilhação? E se lembra que você não tinha vida? Porque aquela vida que você tinha era escravidão. Escravidão dos vícios, escravidão da mentira, escravidão da idolatria, a escravidão de se prostrar diante de Deus, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem perna, mas não anda, tem mão, mas não toca. Lembra? Hoje vocês são livres. E vocês têm alguma coisa para falar comigo? Então fala. Porque eu não ouvi nada de vocês ainda. Vocês falam pra caramba, mas comigo não falaram. E aí, ele continua. Deus falando, o povo não falou nada. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Eu te tirei do lugar de humilhação. Quebrei as ataduras, as correntes, tudo que te travava, a escravidão que você vivia. E eu coloquei gente
gente na sua frente, liderança. Eu coloquei gente para cuidar de você, gente para te orientar, gente para te guiar. Eu coloquei gente para você saber que você não está sozinho, porque quem anda comigo não anda sozinho. Eu coloquei gente para cuidar quando você sentiu dor. Eu pus gente para cuidar de você quando você não sabia o que fazer. Eu pus gente para cuidar de você quando você estava em crise. Eu pus gente na sua vida. E você ainda tem alguma coisa para me falar? Eu pus gente na sua vida. Você não andou sozinho até aqui. Eu coloquei pessoas que cuidou de você. Pessoas que te ouviu, que te aconselhou. Pessoas que orou por você e você foi curado, restaurado. Pessoas que te deu a mão quando você não tinha força para andar. Pessoas que te carregou no colo quando você não podia. E você ainda tem alguma coisa para me falar, povo? Os montes não ouviram nada. As colinas não ouviram nada. Meu povo, lembre-se de Balaque, rei de Moabe. Lembra dele? Ele pediu, lembra do que ele pediu para Balaão? Lembra do que ele falou para Balaão amaldiçoar vocês? Lembra? Mas Balaão não amaldiçoou. Sabe por quê, meu povo? Porque eu tirei vocês do lugar da humilhação. Eu quebrei tudo aquilo que travava a sua vida. Eu restaurei você. Eu libertei você. E ainda, meu povo, eu coloquei gente para cuidar de você. E eu nunca deixei que nenhuma maldição te alcançasse. Nenhuma maldição chegou na tua casa, no teu casamento, na tua vida. Ei, Deus quebrou todas as maldições. E você ainda tem alguma coisa para me falar? Cutuca ele aí, diga, você ainda tem alguma coisa para falar? Ramassodei que amandarai. Você tem ainda alguma coisa para falar? Porque os montes e as colinas não ouviu nada ainda. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. E Balaão disse, não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Porque o que Deus está dizendo é, nunca chegou nenhuma maldição na tua vida. Crente não é vítima de feitiçaria. Crente não é vítima de macumbaria. Crente não é vítima de olho gordo. Crente não é vítima de inveja. Porque nenhuma maldição alcançará os que estão debaixo da asa do Altíssimo. Quem crê, aplaude a Jesus. As pessoas falam, por que o senhor treme? Temor. A presença de Deus gera temor. No dia que eu não tremer mais no púlpito pregando o evangelho, é porque eu não posso mais subir, tenho que sentar e ficar quietinho. Então dá uma tremedeira. Escute, meu povo, recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal. E reconheça que os atos do Senhor são justos. Tremendo. Toda vez que você atravessou uma crise, eu estava na frente. Você estava na crise e eu, Deus, na frente. Vou repetir. Você estava na crise e eu, Deus, na frente. Porque de Gilgal até Sitim, é o versículo posterior, irmão. De Gilgal até Sitim. Pula esse. O 6. Não, aqui ó. Recorde a viagem. Ali, está ali. Recorde-se da viagem que você fez desde Sitim até Gilgal. Que viagem é essa? Para atravessar o Jordão. E o que tinha lá? Jordão. Uma crise. Eu preciso chegar, mas tem crise. Tem uma coisa me impedindo. E Deus está dizendo para eles. Lembre-se, recorde-se da viagem que você fez desde Sitim até Gilgal. E reconheça que os atos do Senhor são justos. Que Deus não te deixou na crise, irmão.
Deus não te deixou naquele problema. Lembra aquele problema do ano passado? Aquele problema do ano retrasado? Aquele problema de 3 anos, 4 anos, 5 anos? Lembra. Deus não te deixou lá. Aquela dívida que você não sabia como pagar. Lembra aquele boleto que não tinha dinheiro? 10 minutos para vencer. Eu te dei provisão, lembra? Lembra do diagnóstico médico que ele disse que não tinha mais jeito, mas eu usei os meus profetas e você foi curado, lembra? Lembra do teu casamento que você pensou, vou no cartório e vou pedir o divórcio? Lembra que eu usei uma irmã lá no cartório e falei com você e você voltou? Lembra? Alguém ainda tem alguma coisa para falar? Aí, o povo resolveu falar. Chicote comeu, o couro comeu, foi um sapeca iaiá na casa de Enoca, e aí o povo, peraí, vou tentar argumentar aqui. Vou tentar argumentar com Deus. Tá bom. O senhor está certo. Mas peraí, a gente quer falar algumas coisas. E aí o povo vai falar. E aí o povo diz assim no versículo 6. Povo é povo, não tem jeito. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante de um Deus exaltado? Parece bonito essa frase, mas não é. Isso aí chama vitimismo, coitadismo e gente que não tem vergonha na cara. Com o que eu poderia comparecer diante de um Deus tão grande? É aquela conversa, pastor Leandro, de gente que não muda de vida. Deus sapeca, dá um couro no indivíduo. Aí o indivíduo chega para Deus e fala assim: Ei, Senhor, mas eu sou homem, eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou desgraçado. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, eu sou só um homem pecador, pobre de mim. E rasga as vestes. O povo do Antigo Testamento fazia isso toda hora. Rasgava as vestes, oh Deus. Ai, e ai, que o Senhor é exaltado, que o Senhor é grande, eu sou só um homem. Jó falou isso para Deus. O Senhor é muito grande, eu sou só um homem. Gente que quer dar desculpa para não mudar de vida. Quem não quer mudar de vida se apoia na própria miséria. Quem não quer mudar de vida se apoia no próprio pecados e falhas. Não há mudança de caráter. Oh, Deus. Deveria eu oferecer holocausto de bezerros de 1 ano? Deus, eu sou tão pecador. Deus, eu concordo com tudo que o Senhor falou. Eu não tenho mesmo o que falar. Mas Deus, se eu fizer um sacrifício, e se eu matar um bezerrinho e levar para o Senhor, se eu fizer um sacrifício, tem negócio? Muitos de nós estamos como eles. A gente esconde as nossas falhas naquilo que a gente faz. A gente esconde as nossas falhas, e aí as nossas falhas vão sendo levadas para debaixo do tapete, e a gente faz um monte de coisa para Deus, um monte de sacrifícios. Quem está comigo? Deus! Como poderia eu comparecer diante do Senhor e curvar-me diante de um Deus exaltado? Deveria eu fazer um sacrifício? E se eu fizer um sacrifício, Deus, vai ficar tudo bem? Se eu fizer um sacrifício, se eu for na igreja todo dia, está tudo bem, Deus? Deus, eu vou fazer alguma coisa assim, que vai ser um sacrifício. Diga assim: o Senhor não quer sacrifício. Primeiro livro de Samuel 15, 22 está escrito: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra?
A obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. Eu vou repetir. A obediência é melhor que o sacrifício. Deus está dizendo, eu não me vendo, eu não me corrompo com o teu sacrifício. Quer me agradar? Quer mudar de vida? Obedeça! Ai, mas eu faço um monte de coisa. Eu faço. Eu me sacrifico. E Deus diz, e daí? Qual foi o dia que eu te pedi isso? Eu quero você, não o que você oferece. Eu quero você, não o que você tem. Deus nunca quis Isaac. Deus queria Abraão. Porque ele não é mau e não é carrasco. Ele não pode tirar o filho de ninguém. Porque ele deu ele, ele sabe que dói. Deus não quer teu Isaac, não. Deus quer você, filho. Deus não quer que Isaac morra no altar. Ele quer que você morra no altar. Para ele. Oh, quem está comigo? Aleluia. E aí? Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo. Paulo, o apóstolo, diz que se ofereçam. Paulo não diz que Deus quer que a gente ofereça alguma coisa. Paulo diz, ofereça-se. Diga comigo, o único sacrifício que Deus quer é você. Oh, aleluia. E aí ele diz, no versículo, ele diz lá de Miqueias, volta para Miqueias por obséquio. Miqueias. Vai pulando, aqui ó. Quando ele diz, os homens estão dizendo, vai pulando, até chegar na fala dos homens 5, 6. Ficaria, volta. Aí, deveria oferecer holocausto de bezerro de 1 ano? O senhor quer o quê? Um sacrifício? Não. Agora pula. Aí o povo continua. Ficaria o senhor satisfeito com quantos irmãos? Quantos? Ele achou que podia impressionar Deus. A gente acha que impressiona Deus. Eu vou dar o que? Uma oferta. Meu Deus. Eu vou fazer algo que é muito, muito, muito grande. Deus vai olhar para mim. O senhor está satisfeito se eu fizer milhares de carneiros, eu matar 10.000 ribeiros de azeite? Matar carneiro de milhares, 10.000 ribeiros de azeite? Quantidade. Diga, Deus não quer quantidade. Deus quer você. Qual foi a parte que a gente não entendeu? Que não há nada nessa terra que a gente faça que vai agradar a Deus se não for obediência, irmão. Não tem nada que o ser humano faça que impressione Deus. Nada. As únicas vezes que o Filho de Deus se impressionou com o ser humano foi quando o povo exercitou a fé. Quando o povo exercitou a fé, ele olhava e falava assim, grande é a tua fé. Ninguém nunca viu uma mulher com uma fé como essa. Nunca viu um homem como essa. Só que para ter fé, irmão, tem que ter uma coisinha antes. Obediência. Porque fé sem obediência é loucura. Vou repetir que você não entendeu. Fé sem obediência é loucura. Prova, pastor, prova agora já. Olha a loucura ali, ó. Quer mais loucura do que isso? Devo oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão? Eu devo matar meu filho, Deus? Oh, Deus, eu te ofereci sacrifício. Eu te disse que eu vou matar milhares de carneiros e vou ter 10.000 ribeiros de azeite. Não está bom, Deus? E se eu matar meu filho? E se o sacrifício for tão grande que vai beirar uma loucura? E se eu fizer uma loucura em nome de Deus? Será que o Senhor não vai mudar aí comigo?
Será que a gente não vai ficar de boas? Porque se o senhor pedir, eu mato um. Tem uns 3. Eu mato um, só o senhor falar, porque eu quero te agradar. E para te agradar, Deus, eu faço qualquer loucura. Vai dizer que você nunca ouviu um crente falar isso. Um crente falar, eu faço qualquer coisa para Deus. Não precisa, irmão, não seja radical, só obedece. Só obedece, tá bom. É simples, cara. Você que está complicando o negócio aí, obedece. E aí, é interessante porque ele está falando de quantidade, ele está falando aqui de loucuras. Mas olha o que o texto de Romanos 12, versículo 1 ainda diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas o texto continua. Ele diz: santo e agradável a Deus, 2 pontos. Este é o quê? É culto louco? Deus quer loucura? Diga, Deus quer razão. E a razão de Deus se chama obediência. Aplaude a Ele. Escute isso. Depois que o profeta falou, Deus falou, aí o povo falou, o profeta arrematou. Aí o profeta arrematou a conversa. Aí está escrito o seguinte. Vamos continuar lá? Versículo 8 agora. Ele mostrou a você, ó homem. Quem está falando aí? Profeta. Terceira pessoa. Ele mostrou você. Ele não disse eu mostrei. Ele. Ele quem? Deus. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor, leia. O que o Senhor não é para matar animal, não é para fazer loucura, não é para tentar me comprar, diz Deus. É simples. Eu só estou esperando de vocês, esperando e exigindo. Porque uma vez que você não faz isso, já é pecado. Porque exigência de Deus é decreto. E decreto de Deus é algo que a gente não pode quebrar, porque quem quebra decretos divinos já está em pecado. O problema é que você está tanto tempo na igreja e sua vida está travada. O problema é que você está tanto tempo na igreja e não comeu ainda o melhor dessa terra. E é para você o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é para o macumbeiro, não é para o pai de santo. O melhor dessa terra não é para os grupos por aí, tem tanto. O melhor dessa terra é para os filhos de Deus. Mas você não comeu ainda. Você não experimentou o que Deus tem de melhor. Mas por que, pastor, que eu não experimento? Por que está tudo travado? É assim, ó, as coisas começam a melhorar, de repente vem uma tempestade. É porque você vive de sacrifícios. Sacrifício às vezes resolve só ali, ó, momentaneamente, sabe? Cuidados ali que você não resolve. Não é definitivo. Mas o que Deus está dizendo, o profeta está dizendo, ó, Deus já falou com você. No fundo, você já sabe o que você tem que fazer. Para de ser bobo, rapaz. Fica aí brincando com Deus. Você já sabe o que você tem que fazer. O profeta está falando isso, ó. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Deus já falou com você, você já sabe. Você já aprendeu no discipulado, está dando uma de louco. Pastor já conversou com você, já explicou o que tem que fazer, você não faz. Deus já usou pessoas na rua que nunca te viu para falar com você, mas você... Entendeu? Entendeu? Aí ele diz,
Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com seu Deus. Ele não pediu nada demais, ele pediu o simples, porque Deus é Deus simples. Deus nunca vai te pedir uma coisa que você não pode dar. Se ele pediu, é porque você pode. E a primeira coisa que ele diz, pratique a justiça. Eu acho tremendo, pastor Leandro, sabe por quê? Porque na filosofia, os filósofos entendem que justiça é subjetivo. O que é subjetivo? Porque justiça está no campo da moral e não da ética. A ética é universal. A ética ela é a mesma nos 5 continentes do planeta. Mas moral não. Moral, cada planeta, meu Deus, cada continente tem seus costumes, suas leis. E lei é o que gera justiça. Só existe justiça porque tem uma lei. Então é subjetivo. Então, se eu parar para pensar que agora eu entreguei minha vida a Jesus, e que agora eu tenho uma pátria, que é céu. Eu creio no céu. Tem alguém que crê no céu? Se eu pensar que apesar de viver no continente americano, na América do Sul, e no Brasil, e ainda temos 200 e poucos milhões de brasileiros, é um país que tem uma diversidade cultural muito grande, só que nós temos as nossas leis. Elas servem para todo mundo. Mas eu vivo num país que, apesar de ter leis, a lei que rege a minha vida é a palavra de Deus. Então, peraí, de qual justiça que ele está falando? Não pode ser qualquer justiça, porque justiça é subjetivo. Então, ele está falando de uma justiça específica, a justiça de Deus. Ele está falando da lei de Deus. E se ele está falando da lei de Deus, ele está falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a lei. A lei que está no Salmo 1, medita nela aí dia e noite. Dia e noite, é a lei de Deus. Então, pastor, quando ele diz o que Deus exige de você é que você pratique a justiça, ele está dizendo, sabe o que eu espero de você? Que pratique a palavra. Pratica a palavra, filho. A palavra, ela é um modelo, é o padrão dos cristãos. A palavra tem resposta para tudo. Não é quase tudo, é para tudo. Tudo. Na minha cidade, que é a cidade santa, na sua, que é a cidade santa, nós que entregamos a vida a Jesus, nós que temos cidadania celestial, a cidadania celestial diz que lá no céu tem uma lei, e eu preciso viver na lei de Deus, na palavra de Deus. Irmão, se você não está praticando a palavra, você não está praticando a justiça. Não é o que você acha. Ah, mas eu não acho assim, eu não penso assim. Então você precisa se converter. Você precisa negar-se a si mesmo. Você entende isso? Diga comigo, o que Deus exige de mim é que eu pratique a justiça. Que eu viva a palavra. Aí ele diz, pratique a justiça, ame a lealdade, ame a lealdade. Lealdade é a mesma coisa que fidelidade. Ele está dizendo, ame a fidelidade, ame a lealdade. Só pode ser fiel alguém que tem compromisso com o outro. Só pode ser leal alguém que tem compromisso com o outro. Então, quando eu olho para a palavra lealdade, fidelidade, me arremete a compromisso. Porque eu só posso ser fiel a alguém que eu tenho compromisso. Quem entendeu isso? Eu só posso ser leal a alguém que eu me comprometi em alguma esfera da vida. Então, sabe o que Deus está dizendo? Olha, você precisa praticar a justiça, a palavra. E você precisa se comprometer. Não é fazendo sacrifícios. Porque não adianta nada você ficar aí fazendo um monte de sacrifício, mas não está comprometido comigo. Entendeu? Já contei a historinha aqui, mas tem muita gente nova. Final de ano, vai ter uma festa da fazenda.
O fazendeiro vai fazer uma festa, ele tem um monte de galinha e ele tem um monte de suínos, porcos. E quem é que está comprometido na festa? Ele vai lá, pega todos os ovos do galinheiro, leva, entrega para a senhora, e a senhora faz bolos, guloseimas, um monte de quitutes com os ovos da galinha. A galinha participou da festa, ela contribuiu para a festa, ela deu ovos. Mas o fazendeiro foi no chiqueiro, pegou um porco, matou, coitado. Quem estava comprometido, a galinha ou o porco? Quem estava comprometido, a galinha ou o porco? O porco. Tem gente que só contribui, mas não é comprometido. Comprometer-se a lealdade, fidelidade. Eu vou morrer por esta causa. Quem está entendendo o que Jesus está falando? Para encerrar, que acabou meu tempo. Ele diz: ande humildemente com seu Deus. Ande, o verbo andar. Ande humildemente. A palavra humildade vem de humus vem de terra. Ande sabendo quem você é e sabendo quem eu sou. Você é pó, você é terra. Então, um ser humano humilde é alguém que sabe quem ele é e quem Deus é. E Deus está dizendo: quer andar comigo? Lembra quem eu sou e quem você é. Por isso que quando eu chamo a sua atenção, você não tem o que falar. Porque você é pó e eu sou Deus. Quando Jó tentou argumentar com Deus, por tudo que ele estava sofrendo, Deus falou: ô Jó, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Fala comigo, Jó, onde você estava? Eu estava criando e você estava onde? Ele não tem resposta, irmão. Ele é só terra, é só pó. Ande humildemente com o seu Deus, deixa Deus te guiar. Deixa Deus guiar a sua vida, a sua casa, a sua finança. Deixa Deus guiar o teu trabalho. Deixa Deus guiar seu casamento. Deixa Deus guiar você. Quem entendeu essa palavra? Abaixa sua cabeça. Pai, ó Deus, nós falamos da sua palavra. A sua palavra é viva. A sua palavra jamais vai voltar vazia, sem antes cumprir o propósito para qual foi enviada. E eu quero acreditar e creio, Senhor, que a sua palavra nessa noite falou a alguns corações aqui. Algumas pessoas vão ficar incomodadas com o que ouviram hoje. Mas esse incômodo vem do teu espírito. Porque é o Senhor que nos chacoalha para nos colocar no prumo. Nós iremos tomar a ceia do Senhor. E nós queremos fazer isso com racionalidade, com razão. Entendendo, meu Pai, que este momento, Pai, marca aquilo que o Senhor fez por nós. Mas o que é que nós fizemos pelo Senhor? Ó Deus, nos ajude a praticarmos a tua justiça. Nos ajude, Senhor, a vivermos, meu Pai, com fidelidade, para andarmos humildemente do teu lado. Nos ajude, Senhor. Abençoa a tua igreja. Que o seu Espírito fale melhor a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus.